a volta da série animada dos X-Men. Sem sombra de dúvidas, uma grande jogada da Marvel, que se utiliza de um desenho muito querido dos fãs dos anos 90 para reintroduzir os X-Men no dia a dia dos fãs da Marvel. E continuando a história que ficou parcialmente em aberta, principalmente no que diz respeito à situação do Professor Xavier. Mas com o revival de uma série tão querida dos anos 90, é óbvio que muitas pessoas começaram a pedir um outro revival de um desenho tão importante da Marvel quanto dos X-Men. E é claro que eu estou falando da série animada do Homem-Aranha. Afinal, esse desenho foi cancelado depois de 5 temporadas. E existiam planos para continuar a história numa sexta. O ponto narrativo mais notório disso tudo era a situação da Mary Jane, na qual o seu desfecho final foi ficar presa no limbo e a Madame Teia tendo a audácia de dizer que o Homem-Aranha não poderia resgatar ela naquele momento porque ele tinha que aprender uma lição. Ô, Madame Teia, mas você já era chata nos anos 90, Madame Teia. Como pode, Madame Teia? E esse entusiasmo todo dos fãs para ter esse desenho também de volta, obviamente chegou até os produtores e os roteiristas originais do desenho do Homem-Aranha, na qual um deles, o John Semper Jr., falou que adoraria que o desenho voltasse e que tudo que eles precisavam fazer era ligar para ele. E se você olhar no trailer do X-Men 97, a gente também teve uma referência ao Homem-Aranha desse universo. E com isso surge aquela pergunta: será que o X-Men 97 é o início de uma nova era de revivals de animações dos anos 90 e dos anos 2000? Se você olhar as views que teve o trailer do X-Men 97, vai ser muito mais do que teve qualquer trailer da animação Minhas Aventuras com Superman, que é o último desenho do Superman que teve toda uma nova interpretação do personagem ali. E simplesmente não teve comparação. O desenho dos X-Men fez muito mais views. E se essas views de fato se confirmarem na audiência do desenho X-Men 97 no Disney Plus, e essa demanda popular dos fãs de quererem desenhos antigos de volta, isso pode fazer com que tanto a Marvel quanto a DC percebam que vale a pena trazer de volta alguns desses desenhos. Porque não é só o desenho do Homem-Aranha que poderia continuar. É o desenho do Surfista Prateado, que ficou em aberto. É o desenho do espetacular Homem-Aranha dos anos 2000, que não teve uma terceira temporada. É o desenho dos Jovens Titãs, que poderia muito bem ter mais uma temporada. É o desenho da Liga da Justiça Sem Limites, que também poderiam fazer toda uma nova temporada focando em outros personagens. É o desenho do Super Choque, que eles poderiam fazer um time jump e mostrar o Virgil mais velho. E também o Projeto Zeta, que ficou com o final totalmente em aberto até hoje. A gente não sabe o que é naquela mão. Todos esses desenhos que eu citei, eles podem tranquilamente terem novas temporadas e continuarem suas histórias. Mas o ponto todo é por que a gente quer esses desenhos. Sem sombra de dúvidas, grande parte do apelo que o X-Men 97 tem é em cima de toda a nostalgia que existe em cima do desenho. Pode ter certeza que muitas pessoas conheceram o X-Men pela primeira vez por causa desse desenho. Quando a Marvel topa em fazer o revival desse desenho, ela tem total consciência que existe muita nostalgia em cima do desenho. Mas também esse tipo de desenho, que é histórico, ele possui uma autoridade. E é por causa dessa autoridade que o desenho tem, que ele também vai acabar chamando atenção, mesmo para aquelas pessoas que não têm nostalgia pelo desenho. Mas essas pessoas, sendo fãs de X-Men ou não, assinantes do Disney Plus, elas entendem a autoridade que um desenho dos X-Men dos anos 90 representa e o que o revival dele representa. E é essa autoridade que não existiria se fosse feito um novo desenho. Porque um novo desenho, ele tem que conquistar a autoridade, o respeito entre os fãs. E é por isso que, no ponto de vista do negócio, fazer o remake ou revival de um desenho é algo extremamente fácil. Porque você já tem os designs dos personagens, você já tem até talvez esboços de histórias que aconteceram no passado. Você aproveita o mesmo tema da música. O fato de muitas coisas já existirem do desenho antigo permite que eles tomem atalhos para conseguir fazer o desenho até de uma forma mais barata e rápido. Mas e quanto a nós, a audiência? Eu não vou me colocar aqui no topo da moralidade e dizer que eu não estou empolgado por X-Men 97, porque é claro que eu estou. Toda essa nostalgia me envolve de um jeito que torna, sim, um desenho especial para mim. Mas a gente não pode também ser ingênuo e só deixar se levar pelo sentimento da nostalgia, porque esse sentimento, embora muito gostoso às vezes, ele também pega algumas peças em cima da gente. E às vezes o sentimento de nostalgia pode ser substituído por decepção. A gente sente essa nostalgia porque uma parte de nós quer sempre tentar recuperar aquela infância perdida, porque a gente não pode voltar no passado, a gente não pode ser criança de novo.
E não tem nada de errado em querer uma nostalgia aqui e ali de vez em quando. Mas isso começa a virar um problema quando tudo fica pautado em cima dos revivals dos desenhos. Imagina só se a Marvel entra numa fase de pegar todos os seus principais heróis, seja o Homem-Aranha, X-Men, Capitão América ou Homem de Ferro, e só voltar com o revival desses desenhos dos anos 90. Por mais que eu fosse ficar empolgado, porque eu cresci nos anos 90 e eu assistia a Fox Kids que passava esses desenhos, eu até confesso pra vocês que eu não gostava do desenho do Hulk, entre outros lá, só gostava do Homem-Aranha e dos X-Men, mas eu iria ficar empolgado se tivesse esse revival. Só que o quanto que isso seria ruim para as animações de super-heróis. Ou sei lá, uma terceira temporada do Espetacular Homem-Aranha. Claro, todo mundo gostaria de ter uma terceira temporada do Espetacular Homem-Aranha, porque todo mundo entende que é o melhor desenho do Homem-Aranha de todos os tempos, e se faz uma projeção de que se tivesse essa terceira temporada, ia ser tão bom quanto foi ali nos anos 2000. E é justamente essa projeção aliada à nostalgia que fica um negócio perigoso. Porque a expectativa, ela vai para um nível surreal que quase nunca é atendido. Eu posso dar diversos exemplos que aconteceram comigo. O anime da Sakura Card Captors. Chorei com os OVAs, chorei com o final lá do Choran dizendo que amava Sakura, a cartinha que ela dá no final quando o Choran vai viajar. E quando eu terminei de assistir esse desenho pela primeira vez, lá quando eu tinha 12, 13 anos, muito triste que o desenho tinha se encerrado, mas feliz que eu achei tudo tão bonitinho, tão legal, mas automaticamente o meu eu de 12, 13 anos já projetava: eu quero ver agora o que acontece depois. Eu quero ver a Sakura de novo. Quais são as outras aventuras que a Sakura teve? Claro, porque a personagem não morreu, ela tem aberto ali o espaço pra continuar. Mas assim, uns 15 anos depois, eles decidiram fazer isso mesmo. E criaram um anime e um mangá que é o Clear Card, que realmente continua o anime da Sakura Card Captors. E quando o Gabriel mais velho ficou sabendo que o anime favorito da infância dele iria continuar, foi uma nostalgia, fui bombardeado pela nostalgia, foi um dia muito feliz. Aí o desenho sai no Japão, eu baixo, consigo as legendas, assisto todos os episódios, e fica essa sensação que o novo anime não chega nem perto do antigo. E é nessas, tentando entender por que eu não gostei tanto, que eu poderia culpar diversas coisas na produção da cadeia desse anime. Seja a questão da direção, seja na questão do orçamento, seja na questão da história, que talvez não seja tão bom, seja talvez porque a jornada da Sakura estivesse concluída no primeiro filme e não tinha por que voltar para continuar de novo. Mas, entre todas essas possibilidades, também tinha a minha possibilidade, da minha verdade, que era de querer ver esse desenho para projetar o que eu sentia quando tinha 12, 13 anos. E ao reassistir e não conseguir encontrar uma mensagem um pouco mais complexa sobre o desenho que eu esperava ver agora mais velho, acaba gerando frustração. E é justamente isso, a projeção da nostalgia que matou qualquer possibilidade de talvez eu aproveitar o desenho. Talvez o Clear Card não seja tão ruim assim, mas o meu eu se recusou a aceitar qualquer possibilidade do desenho ser tão bom por causa desse sentimento. E isso também é só um anime, um desenho. Imagina se fosse quase todos de super-heróis assim. É por isso que esse sentimento de, nossa, tomara que voltem com o Homem-Aranha dos anos 90, o Homem-Aranha da MTV, o Homem-Aranha espetacular dos anos 2000, o X-Men Evolution, com certeza deve ter alguém pedindo. Todo mundo tem o seu grupo que tem um desenho que quer continuar. Mas quando muitas pessoas querem, isso cria uma tendência. E é uma tendência muito difícil justamente por causa dessa expectativa e realidade da nostalgia, que às vezes nubla o nosso julgamento em cima da própria nova obra. E também existe um outro fator, que é de prender esses personagens ao passado. Quando Batman Animated Series, Superman, X-Men e Homem-Aranha foram feitos nessas versões animadas dos anos 90, eles foram feitos naquele contexto com a história que aqueles personagens tinham naquele momento. Então, quando a gente vai ter o Batman Animated Series com vários roteiros que o Paul Dini adapta de HQs do Batman dos anos 70, é porque o Paul Dini cresceu com essas histórias. Você tá pegando um roteirista que cresceu com Batman, apaixonado por Batman, mas que tem as suas referências que ele cresceu com elas. 30 anos depois desses desenhos dos anos 90 e 20 dos anos 2000, todos esses grandes personagens, eles mudaram bastante. O X-Men mudou muito desde então. O Homem-Aranha também, o Batman e o Superman. E por isso, não seria muito mais justo você ter toda uma outra geração de pessoas que pegaram esses personagens, tanto quanto o Paul Dini pegou o Batman dos anos 90 para dar as suas versões, as suas adaptações das histórias que aconteceram, que eles cresceram juntos? Porque vai ser essa mescla, tanto do que o pessoal cresceu com as HQs dos anos 2000, dos anos 90 ou até antes, e misturar com o que a pessoa entende que é o personagem,
que pode surgir algo completamente diferente e algo revolucionário. E não é exatamente por causa disso que a mídia de super-herói sobrevive há tanto tempo, porque ela constantemente consegue se renovar. Pô, compara super-heróis dos anos 60 com os anos 70, com os anos 80. Depois dos anos 90. Olha como as coisas vão mudando e como esses super-heróis vão se adaptando. Como que o Superman se adaptou ao longo de várias décadas. O que os autores fizeram com o Superman no meio da ascensão dos anti-heróis dos anos 90. O que o Jonathan Hickman fez com os X-Men, olha o potencial narrativo dessas outras histórias também. Eu sei que é gostoso de ver pela nostalgia, e se anunciassem amanhã um novo Batman Animated Series, vocês podem apostar que eu ia ficar maluco de emoção aqui. Mas o lado racional, pensando nesses personagens, o que fizeram esses personagens perdurar por tanto tempo, o que também fez com que esses personagens tivessem ótimas interpretações nos anos 90 e nos anos 2000, é justamente o que precisa repetir a partir daqui, tendo outras interpretações de X-Men, Homem-Aranha e Batman, etc. E eu, com certeza, não quero negar a possibilidade de uma vez ou outra ter um revival. Porque ter esse revival do X-Men 97 é muito legal também. O X-Men dos anos 90 tem muitos acertos, principalmente na parte da história, dos roteiros, mas também tinha muitos erros, principalmente na parte da animação em si, que era bem ruinzinha pela questão do orçamento que eles tinham por episódio. Esses desenhos foram fundamentais para a Marvel se reerguer, para continuar vendendo os bonequinhos, porque um dos caras que injetava o dinheiro para fazer esses desenhos era justamente o cara que fazia os brinquedos da Marvel. Vocês sabiam disso, né? E o desenho voltar 30 anos depois com a possibilidade de fazer histórias muito boas como eram nos anos 90, mas agora com uma grande animação, com um capricho maior na parte cinematográfica, na fotografia, na música, na direção, no ritmo da história, eu tô 100% dentro e empolgadíssimo que isso vai ser muito bom. Principalmente depois desse primeiro trailer, e que ficou parecendo que eles vão querer adaptar outros arcos dos anos 80 que ficaram em aberto quando eles fizeram o desenho dos anos 90. E isso sim é muito legal, mas de forma alguma a gente pode querer agora que volte todos esses desenhos dos anos 90, porque isso é ruim pro gênero de super-herói. Eu também adoraria ver o que iria acontecer depois com o Surfista Prateado, porque eles não terminam aquele desenho, fica totalmente em aberto. Mas realmente vale a pena continuar esse desenho ou fazer um outro desenho do Surfista Prateado completamente diferente, entendendo o quanto que o personagem mudou dos anos 90 até 2010, 2020. Será que vale a pena? Aí que tá. E vai ter alguns outros desenhos que a gente sequer deveria cogitar fazer revival. O Batman Animated Series é um desses desenhos. É praticamente impossível fazer um revival do Batman Animated Series e ser tão bom quanto o original. Porque as pessoas que estavam fazendo o Batman Animated Series naquele momento estavam realmente no auge, estavam querendo provar o seu valor para a indústria, estavam realmente com a faca entre os dentes para fazer o melhor o tempo todo. E isso resultava num desenho muito acima da média para qualquer outro desenho de super-herói da época. E em breve a gente deve ter esse novo desenho do Bruce Timm, que é o Batman Caped Crusader, e eu realmente espero que esse desenho seja bem diferente do Batman Animated Series. Porque eu acho que tem outros aspectos do Batman que dá para explorar, mesmo com uma temática séria também, que é o que parece que esse desenho vai fazer. Porque além dessa parte narrativa, tem todo o aspecto da produção. O Batman Animated Series tinha aquela estética, porque dava para fazer aquela estética nos anos 90. Hoje é muito difícil reproduzir parte dessa estética por causa de todo o processo digital que se usa para fazer animação. E para tentar reproduzir minimamente esse estilo ia ser um desenho muito, muito mais caro. O que eu sei que eles não iriam fazer. De todos esses desenhos que o pessoal tá pedindo para voltar, o único que eu realmente vejo assim, um motivo por trás verdadeiro de continuar é o Homem-Aranha dos anos 90. Mas eu também acho que talvez seja até um pouco exagerado trazer todo esse desenho de volta, sendo que talvez fosse muito mais legal você só fazer um especial desse desenho. Um especial de 4 episódios que conclui definitivamente o que iria acontecer na 6ª temporada. Um final que ele resgata a Mary Jane, que supostamente já tá no século passado, retrasado lá, que o Homem-Aranha iria resgatar. Ou eles poderiam fazer um grande final do Homem-Aranha com o Duende Verde e alguma outra coisa assim. Mas no final do dia, o que eu realmente quero é ver novos desenhos desses personagens. Eu quero ver um novo desenho da DC ou da Marvel que seja tão ousado quanto o Invencível é. E eu não tô falando da questão da violência, do sangue, do rated R. Eu tô falando de assistir um novo desenho do Batman, do Superman, da Liga da Justiça, do Super Choque, dos Jovens Titãs, e ficar empolgado, assim, ó, semana a semana, tentando entender o que eles querem fazer com a história. Com eles desdobrando o lore desses personagens e desenvolvendo eles de uma maneira que eu nunca vi antes.
e com um traço completamente diferente, com uma visão desses caras. Eu acho que no final do dia eu iria ganhar muito mais como pessoa assistindo esses novos desenhos do que só ter uma nova temporada do espetacular Homem-Aranha, na qual provavelmente eu iria gostar, mas paradoxalmente o meu eu do futuro provavelmente iria dizer que não é tão bom quanto as 2 primeiras temporadas. E de qualquer jeito eu sinto que é um pouco inevitável o revival de alguns desenhos. Esse do Homem-Aranha eu acho inevitável, eu tenho quase certeza que eles vão fazer. Eu consigo entender o do Homem-Aranha porque é o Homem-Aranha, mas eu realmente não queria que isso virasse moda, tanto na DC quanto na Marvel. Todos os desenhos da era do Bruce Timm, por mais que eu ame todos eles de coração, e uma parte de mim com toda certeza iria assistir e iria ficar empolgada, a minha outra parte também quer que a gente siga em frente e tenha novos desenhos. Eu quero mais desenhos como Minhas Aventuras com o Superman. Por mais que no final do dia ele não dê mais audiência. Por mais que talvez ele não seja, óbvio, tão bom quanto o Superman na Animated Series. Óbvio que ele não é melhor. É óbvio, ele tá muito longe de ser melhor. Mas é algo diferente que constrói o personagem, dá um caráter único para esse personagem e ajuda a prolongar esses personagens a viverem por muito mais tempo, a serem relevantes por muito mais tempo. Coisa que você nunca iria conseguir fazer se só ficasse fazendo revival de desenho. Esses novos desenhos podem não ter a autoridade desses desenhos antigos, mas eles precisam conquistar, eles precisam ser valorizados, porque talvez no futuro eles tenham a autoridade que esses desenhos tinham também. É uma questão de confiança e deixar os caras desenvolverem. E se o desenho for ruim, eventualmente ele vai ser cancelado e outros desenhos vão vir. E olha, no final, tá tudo bem você ficar empolgado e querer pedir a volta dos desenhos. Eu já fiz isso diversas vezes, eu advoguei incansavelmente por uma 3ª temporada de Justiça Jovem. E adoraria que tivesse uma 5ª temporada e depois que a 4ª foi cancelada, jamais vou largar esse osso. Estarei lá, é muito empolgado quando tiver a nova temporada, que eu sei que um dia vai ter. Porque eu não desisto desse desenho. Mas eu também preciso reconhecer que o melhor para Justiça Jovem talvez seja ter um filme, uma série, outra interpretação num desenho, do que ficar revivendo o universo que já tá na 4ª temporada e a gente não encerra nunca. E é isso, uma questão de equilíbrio. Tudo bem você querer a sua nostalgia, o seu desenho de volta, todo mundo quer o seu desenho de volta, mas não dá pra ter todos os desenhos de volta porque isso seria muito ruim. O problema todo é que se deixar, as empresas adorariam fazer isso, porque é muito mais fácil fazer assim. É isso que eu queria fazer com que as pessoas refletissem com esse vídeo. Um pouquinho de nostalgia? Perfeito. Muita nostalgia, aí passou do ponto. Mas enfim, isso aqui também é só a minha opinião. Comentem aí a opinião de vocês sobre essa questão dos revivals, se vocês são a favor, não são a favor. Um da DC, outro da Marvel, comenta aqui. E no mais, gente, eu fico por aqui, muito obrigado e dá-lhe DC! E esse foi o vídeo conversando sobre a volta do desenho do Homem-Aranha dos anos 90. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.